Amém, já tá conectado o Facebook, Instagram, né? O YouTube, o Meet, a Cláudia, a Paz, a Eliane, o pessoal aqui. Deixa eu pôr pra gravar o áudio que eu nem pus ainda. Amém. Já tá gravando o áudio também. Amém. Hoje a gente não vai ter louvor, né? Eu não tô muito legal, então eu vou tentar ser bem objetiva a aula hoje, tá? Não é uma aula difícil, é uma aula que só vai falar de construção, tá? Eu vou enviar para vocês depois a foto dessas construções que a gente tá falando, tá? A gente vai ver como que foi construído o Palácio de Salomão, né? Alguns outros palácios que ele vai construir ali ao redor, algumas outras casas, algumas outras coisas. Aí eu vou mandar a foto para vocês, tá bom? Quando terminar a aula, amém? E é uma aula só que só fala disso, só fala de construção, a gente só vai ver sobre tamanho, né, da construção. E vamos terminar um pouquinho também de falar ali sobre o templo, tá bom? Amém, construído por Salomão. Então, uma aula simples, tá? A paz, Maria. Então, uma aula bem simples, tá, gente? Amém. Eu vou fazer uma oração aqui rapidinha, como eu falei, eu não tô muito legal, né? Então, eu vou tentar economizar a voz e a gente conseguir seguir esse capítulo 7 aqui pra gente finalizar ele hoje. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia, por mais uma oportunidade, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor renove as nossas forças, a nossa energia, meu Deus, nos revigore. Nos faça conseguir concluir esse capítulo com entendimento, com sabedoria, que o Senhor venha falar conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Livrai-nos de todo mal. Amém. Amém. Vocês veem que minha voz começa a falhar, né? Então eu vou seguir aqui, gente. Hoje eu vou ser bem objetiva para minha voz aguentar, tá bom? Amém. E eu também, que eu tô bem cansada. Tô com crise pulmonar, eu tô bem cansada. Mas vai dar certo, em nome de Jesus, amém. No versículo 1, gente, como eu disse, o capítulo 7 é um capítulo mais simples, tá? Não vou ter que explicar nada, né? Graças a Deus. Eu vou falar a medida já convertida, tá? A gente lembra o que é um côvado. Um côvado é a medida aqui do dedo médio até o cotovelo. Isso é um côvado. Então, eu já vou falar a medida já convertida, que seria mais ou menos 45 centímetros, equivale a um côvado, tá? Então, eu já vou falar a medida convertida. E eu vou ler aqui de uma forma mais simples, mais clara, tá bom? Mas eu vou fazer só a leitura hoje desse meu jeitinho mais simples, tá? Não tem nada complexo na passagem de hoje. Só vai falar realmente das coisas que Salomão construiu ali em Jerusalém, tá? Além do templo de Deus, ele construiu a casa dele, casa da mulher dele e outras coisas, tá bom? Então, no versículo 1 diz assim: Salomão também construiu o seu palácio, construiu a sua própria casa. A gente lembra, o templo de Deus, Salomão demorou 7 anos para construir. A casa dele demorou 13 anos, né? Porque a prioridade era o templo de Deus, não a casa dele. Então, a casa dele demorou 13 anos para ficar pronta. Vocês vão ver quando terminar a aula, e eu for enviar a aula para vocês no grupo, eu vou mandar a foto que tem lá, onde que era a casa dele, onde que era a casa da filha do faraó, onde que era a casa dos pórticos, onde que era a coluna dos pórticos, onde era cada coisa ali que ele levantou, tá bom? Eu vou mandar para vocês um desenho quando acabar a aula. Aí vai ficar mais fácil de vocês verem o que tá sendo dito aqui, tá? Lá vai ter a floresta do Líbano, o salão da floresta do Líbano. Vocês vão ver tudo nesse desenho que eu mandar. No versículo 2 e 3 diz assim: o salão da floresta do Líbano, que Salomão construiu também, que vocês vão ver no desenho que eu vou mandar, diz que media 44 metros de comprimento. Então era muito grande, né? 44 metros de comprimento ali por 22 de largura. E ele era com 13 metros e meio de altura. Ele tinha 3 fileiras de colunas de cedro, havendo 15 colunas em cada fileira, com vigas de cedro que se apoiavam nelas. O teto era de cedro, estendendo-se até as despensas, que eram apoiadas pelas colunas, que vocês vão ver tudo no desenho que eu mandei. No versículo 4, nas paredes de cada lado havia 3 fileiras de janelas. Versículo 5, todas as portas e todas as janelas eram quadradas, e as 3 fileiras de janelas de cada parede ficavam exatamente em frente às fileiras de janelas da parede do outro lado. Então, elas eram, não era torto, né? Uma janela aqui, outra janela aqui. Ela era uma de frente para outra, era uma coisa assim bem organizada, né? Então, aqui no versículo 6 diz: o salão das colunas, além desse salão da floresta do Líbano,
existe um outro salão que vocês vão ver no desenho que eu vou mandar, tá? Esse outro salão é o salão das colunas, que a gente vai ver lá no desenho também. Eu até tentei mandar agora, mas deu um erro aqui no meu celular. Mas terminando a aula eu vou mandar. No versículo 6 diz que tem esse outro salão, que é o salão das colunas. E esse salão das colunas, o tamanho dele é de 22 metros de comprimento e 13 metros e meio de largura, né? E ele tinha um pórtico que era coberto e sustentado por colunas. Vocês vão ver no desenho lá que eu mandei. Vocês vão ver um monte de coluninhas lá. Lá tá escrito, tá? O salão das colunas, a sala dos pórticos. Versículo 7 continua e fala sobre a sala do trono. Tem o palácio dele, fora do palácio dele, ele construiu também um salão do trono, uma casa ali onde só fica o trono dele, onde ele só julga as causas, que tem também no desenho que eu vou mandar para vocês. Diz assim no versículo 7, a sala do trono, também chamada de salão do julgamento, onde Salomão julgava as questões, era forrada de cedro, desde o chão até as vigas. Versículo 8, gente, vou tentar ser bem objetiva porque minha voz tá indo. Versículo 8, em outro pátio, atrás da sala do trono, ficava a casa onde Salomão morava, tá? Então, você vê que num pátio atrás da sala do trono, ficava o palácio de Salomão, que vai ter naquele desenho que eu mandei para vocês, tem lá, tem a sala do trono aqui mais para trás ficava a casa de Salomão, atrás da casa de Salomão ficava a casa da filha de Faraó. Então, aqui diz, a construção era do mesmo estilo das outras. Salomão também fez uma casa do mesmo tipo, da mesma forma, para a esposa dele, a filha do faraó do Egito. Versículo 9. Todas essas construções e também o grande pátio foram feitos de pedras escolhidas, desde os alicerces até a beira do telhado. As pedras foram preparadas na pedreira e cortadas sob medida, sendo os lados de dentro e de fora com serras. Então eram pedras bem trabalhadas e não era qualquer pedra que ele pegou, ele escolheu as melhores pedras, né? Versículo 10. Os alicerces foram feitos com pedras grandes preparadas na pedreira, né? Então, todo o alicerce, toda a estrutura do palácio, né? Toda a estrutura ali do salão de julgamento, né? Do salão do trono, toda a estrutura de todas as casas, de tudo que ele fez, ele pegou como alicerce, como estrutura ali, pedras grandes, né? Para firmar ali, não tem nenhum problema de cair a estrutura. Então, os alicerces de todas as construções eram com pedras grandes, que foram preparadas lá na pedreira, né? Algumas pedras, a paz, Daisy, algumas pedras, elas chegavam a ter 3,5 metros de comprimento, uma pedra só. E outras tinham até 4,5 metros de comprimento, essas pedras do alicerce. Versículo 11. Por cima delas foram colocadas pedras caras, cortadas sob medida, e vigas de cedro. Versículo 12. O pátio do palácio, o pátio interno do templo e a sala de entrada do templo tinham paredes feitas com uma carreira de vigas de cedro para cada 3 carreiras de pedras cortadas. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, que vocês estão vendo nesse capítulo, vocês vão ver no desenho que eu vou mandar, tá bom? Aí lá no desenho tem tudo isso que está sendo dito nesse capítulo. Vocês vão conseguir contextualizar bem lá no desenho. Agora, no versículo 13, vai falar sobre um homem que Salomão tomou para ajudar ele a fazer esse serviço, né? Um artesão. Quem é esse artesão? Um homem chamado Urã. Esse homem chamado Urã, ele era um artesão que morava lá em Tiro, né? A gente lembra. O Tiro é aquela cidade, aquele local onde Salomão pediu para o rei de lá, que é o Irão, né, mandar as madeiras de cedro. Então esse homem, ele nasceu lá, só que ele também era meio israelita. O pai dele era de Tiro, mas a mãe dele era de Israel. A mãe dele era da tribo de Naphtali, tá? Então ele era meio israelita e meio de Tiro, né? Então ele nasceu lá em Tiro, morava em Tiro, mas a mãe dele era de Naphtali. Então diz que ele era especialista em trabalhar, né, com coisas de bronze, com bronze. Versículo 14 diz que o pai dele já era morto e o pai dele era de Tiro. E a mãe dele era israelita, né? A mãe dele era da tribo de Naphtali. E diz que o pai dele também era artesão e também sabia trabalhar muito bem com bronze. Então diz que ele, Urã, né? Ele era um homem inteligente e capaz e ele aceitou o convite de Salomão e foi lá trabalhar para Salomão ali com bronze, né? Fazendo todo o trabalho ali
para erguer tudo que Salomão precisasse que construísse ali em Jerusalém. Versículo 15. Hurã fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros de altura e 1,70 m de diâmetro, e as colocou na entrada do templo. Quando a gente for ver, na aula de segunda-feira, eu mandei uma foto para vocês. Nessa aula de segunda-feira, quando você olha a entrada do templo, a porta do templo, tem uma coluna dourada de um lado e uma coluna do outro lado também. Coluna de bronze, na verdade, de um lado e uma coluna de bronze do outro lado. Essa coluna que está sendo falada aqui, tá bom? Então, quando o sacerdote entrasse no templo, ele ia passar pelo meio dessas 2 colunas de 8 metros cada uma, de cada lado, tá? Na foto que eu vou mandar hoje, depois da aula, vocês vão poder ver. São 2 colunas para entrar no templo. Então, aqui diz que ele foi quem fez essas 2 colunas de bronze, né? A gente vai ver redondinha, eram 2 colunas que ficavam na porta da entrada. Versículo 16. Ele fez também 2 remates de coluna, cada um com 2,20 metros de altura, para serem colocados no alto das colunas. Versículo 17. O alto de cada coluna era enfeitado com um desenho de correntes entrelaçadas. O homem era muito hábil, né? Ele fazia desenhos de agora eu esqueci o nome, tranças, né? Eu tô tentando lembrar isso. Desenho de tranças ele fazia no bronze, uau, né? Ele fazia ali no equipamento desenhos de bronze, no desenho de trança. Aí no versículo 18 diz que 2 carreiras de romãs feitas de bronze. Além do mais, ele também fazia desenhos de flores, de frutas, de romãs, ele fazia tudo isso com bronze. Ele sabia mexer muito bem com bronze, né? Versículo 19 diz que os remates das colunas tinham o formato de lírios, né? Tinham o formato de flores. Mediam 1,80 m de altura. Versículo 20. E foram colocados numa parte redonda que ficava por cima do desenho de correntes. Em cada remate de coluna havia 200 romãs de bronze colocadas em 2 carreiras. Versículo 21. Hurã colocou essas 2 colunas de bronze na frente da entrada do templo. A que ficava no lado sul se chamava Jaquim, e a que ficava no lado norte se chamava Boaz. Sabe aquelas 2 colunas que a gente acabou de falar? No desenho que eu vou mandar para vocês vai ter uma coluna enorme de 8 metros e outra coluna enorme de 8 metros. E elas tinham um nome. Uma coluna se chamava Boaz e uma coluna se chamava Jaquim, tá? Lá no desenho que eu vou mandar para vocês, vocês vão ver. Quando vocês forem lá olhar, vai estar escrito o nome das colunas, tá bom? Amém. No versículo 22, então, diz: os remates das colunas em formas de lírio, feitos de bronze, estavam no alto das colunas, e assim foi terminado o trabalho das colunas. Então, ele arrematou ali as colunas, colocando as flores ali, né, feitas de bronze, no alto das colunas, lá em cima, né? Agora eu vou pro versículo 23. Gente, esse é um capítulo bem longo, tá? Eu acho que tem 50 versículos, se eu não me engano. Minha voz não tá legal, né? Eu tô com crise pulmonar, então eu vou tentar ser bem objetiva, tá? Eu vou fazer uma leitura aqui rápida mesmo, para ver se eu consigo segurar minha voz, né? Até terminar o capítulo de hoje, tá? Mas eu não tô enrolando nada não, porque esse capítulo, na verdade, não tem muita coisa que eu explicar, né? Porque na verdade, é um capítulo de arquitetura. É um capítulo que explica a arquitetura ali, né? O tamanho, quanto que foi feito, né? Qual é o diâmetro, explica essas coisas, né? Então, pra gente ter uma noção da arquitetura, é mais fácil mostrar o desenho do que ficar falando, tá? Então, eu vou ler bem objetivamente para minha voz segurar e eu conseguir terminar a aula de hoje, amém. Versículo 23 diz assim: Hurã, esse homem que sabia muito bem mexer no bronze, ele fez um tanque redondo de bronze, que eu também vou mandar para vocês a foto, com 2,20 metros de profundidade, 4,40 metros de diâmetro e 13,20 metros de circunferência. Vocês devem estar ouvindo minha vizinha falar, tá gritando aqui. É ela que vocês estão ouvindo. Versículo 24 diz assim: ao redor da borda, de fora do tanque, havia 2 carreiras de cabaças de bronze, que haviam sido fundidas, todas em uma só peça, junto com o tanque. Vocês vão ver esse tanque, como eu disse, na foto que eu vou mostrar para vocês no final da aula, tá? Que eu vou mandar para vocês a aula gravada. No versículo 25 diz: o tanque se apoiava sobre as costas a paz, João,
O tanque se apoiava sobre as costas de 12 touros de bronze que olhavam para fora. 3 olhavam para o norte, 3 olhavam para o oeste, 3 olhavam para o sul e 3 olhavam para o leste. Então, esse tanque que ele fez, né, era uma grande bacia, assim, né, uma grande bacia com água dentro, que ia pôr água dentro. Como que ela era segurada, né? Porque ela ia poder cair. Ela era segurada por touros. Ele está falando, tinha 3 touros de um lado, 3 touros de outro, 3 touros de outro, 3 touros de outro. Eles seguravam, sustentavam esse tanque aí. Versículo 26. A grossura das paredes do tanque era de 4 dedos. Então, a parede do tanque ali, né, a grossura ali do tanque, daquela parte do tanque da parede, eram 4 dedos, era bem grosso ali o tanque, né? A sua borda era como a borda de um copo, curvando-se para fora, né? Então, vinha vindo para fora, como as pétalas de um lírio. Então, ele era todo assim e indo para fora. A capacidade do tanque era de mais ou menos 40 mil litros, tá? A gente vai ver esse tanque também quando eu mandar a foto para vocês. No versículo 27 diz assim: Urã fez também 10 carretas de bronze. A gente vai ver também isso na foto que eu mandar para vocês. São 10 carrinhos, são 10 carros. Ele fez 10 carrinhos para ajudar a levar as coisas lá no templo, né? Então, para ajudar a andar mais rápido dentro do templo, eles fizeram esses carrinhos. E ele fez 10 carrinhos de bronze, tá? Que vocês vão ver na foto. Cada carrinho tinha o tamanho de 1,80 m de comprimento e ele tinha 1,80 m de largura e 1,30 m de altura. Então, você vê que era um carrinho grande, né? Para levar bastante coisa dentro. Então, no versículo 28 diz: elas foram feitas de painéis quadrados que eram montados em molduras. Versículo 29. Nesses painéis havia figuras de leões, touros e querubins. E nas molduras, acima e abaixo dos leões e dos touros, havia desenhos de espirais em relevo. Havia desenhos ali em relevo, né? Versículo 30. Cada carreta tinha 4 rodas de bronze, com eixo de bronze. Nos 4 cantos havia apoios de bronze para uma bacia. Os apoios eram enfeitados com figuras de espirais em relevo. Versículo 31. No alto havia uma guarnição redonda para a bacia. Essa guarnição passava 45 centímetros para cima do alto da carreta e 18 centímetros para baixo, para dentro dela. Ao redor dela havia entalhes. Versículo 32. As rodas tinham 67 centímetros de altura. Era roda grande, né? Elas ficavam debaixo dos painéis e os eixos eram feitos em uma só peça com as carretas, que vocês vão visualizar melhor quando eu mandar a foto, tá? Versículo 33. As rodas eram como as rodas de uma carruagem. Os seus eixos, bordas, raios e os seus cubos eram todos de bronze. Versículo 34. Havia 4 apoios nos cantos, debaixo de cada carreta, né? Os quais formavam uma só peça com a carreta. Havia uma braçadeira de 22 centímetros ao redor do alto de cada carreta, e os seus apoios e os painéis formavam uma só peça com a carreta. Versículo 36. Os apoios e os painéis eram enfeitados com figuras de querubins, leões e palmeiras, que cobriam todo o espaço que havia, e ao redor dessas figuras havia desenhos em espiral. Gente, eu até podia ter impresso, né, esse desenho que eu vou mandar para vocês, igual eu fiz na aula lá de Êxodo, né, e eu ficar mostrando aqui na folha impressa, né, mas como eu não tô legal, sinceramente eu tô me esforçando para dar aula aqui, aí eu achei melhor só mandar a foto depois para vocês, tá bom? Então a aula hoje vai ficar realmente, não é normalmente o tipo de aula que eu dou, né, mas eu tô bem cansada, então hoje vai ser praticamente leitura, tá? Eu vou explicando um pouquinho as coisas que tem aqui, mas vamos mais na leitura mesmo. E vocês acompanham tudo isso que eu disse pela foto que eu mandar, tá bom? Amém. E amanhã eu tô pensando nem dar aula, porque eu não gosto de dar aula assim. Eu gosto de dar aula bem dada, né? Nossa, parece que eu não tô dando direito a aula, eu não gosto disso. Versículo 37, então, continua e diz assim: foi assim, então, que as carretas foram feitas. Todas elas eram iguais, tendo o mesmo tamanho e formato. Versículo 38. Urã fez também 10 bacias de bronze, uma para cada carreta. Cada bacia tinha 1,80 m de diâmetro e a sua capacidade era de mais ou menos 80 e 30 litros. Deixa eu só ver aqui, que eu acho que eu li errado. 830 litros. Versículo 39.
ele colocou 5 carretas no lado sul do templo e outras 5 carretas no lado norte. O tanque ele colocou no canto sudeste, que vocês vão ver lá na foto que eu mandar, tá bom? Versículo 40 a 45, diz assim: Urã fez também caldeirões, né? Tudo que era de bronze ali, esse homem fez, né? Ele fez caldeirões também ali pro templo, ele fez pás pro templo, ele fez bacias pro templo. E assim ele terminou todo o trabalho que Salomão havia mandado ele fazer para o templo de Deus. Então diz aqui que qual é a lista de coisas que ele fez, que esse Hurão fez. O que ele fez? Ele fez as 2 colunas da entrada do templo, ele fez os 2 remates em forma de taças, ele fez, né, que ficavam em cima das colunas, né? Ele fez os desenhos de correntes entrelaçadas de cada remate, ele fez 400 desenhos de romãs em bronze, ele fez 2 carreiras de 100 ao redor do desenho de cada remate que ele fazia, ele fez 10 carretas, 10 carrinhos, né? Ele fez 10 bacias, ele fez um tanque, ele fez 12 touros que sustentavam o tanque, ele fez caldeirões, ele fez pás e ele fez bacias. Esse homem fez muita coisa ali para o templo, né? Então diz que todos os objetos que Hurã fez foram destinados ao templo e todos eles foram feitos com bronze polido. Versículo 46. O rei mandou que tudo fosse feito na fundição entre Sucote e Sartã, no vale do rio Jordão. Versículo 47. Salomão não mandou pesar esses objetos de bronze porque eles eram muito, não tinha como pesar, né? E por isso o peso desses objetos nunca foi pesado, não teve como ser calculado. Versículo 48. Salomão também mandou fazer para o templo os seguintes objetos de ouro. Ele mandou fazer um novo altar para o templo de Deus. Ele mandou fazer uma nova mesa de proposição. Ele mandou fazer um novo castiçal, os 10 castiçais que ficavam em frente ao lugar santíssimo, ele mandou fazer um outro, maior do que o que era antes. Ele mandou fazer 5 no lado sul e 5 no lado norte. Ele mandou fazer as flores, as lamparinas e as tenazes. Mandou fazer as taças, as tesouras de cortar, pavios de lamparinas. Mandou fazer as bacias de novo. Mandou fazer os pratos para o incenso, os braseiros, as dobradiças para as portas do lugar santíssimo e para a porta do templo que davam para fora. Todos esses objetos Salomão mandou fazer com ouro, né? Ele fez tudo de novo. Versículo 51 então diz: quando o rei Salomão terminou todo o trabalho do templo, colocou na sala do tesouro do templo todas as coisas que Davi, o seu pai, havia separado para o Senhor Deus, isto é, a prata, o ouro e outros objetos. Ou seja, está dizendo que sobrou muita coisa. Lembra que Davi, quando Salomão virou rei, Davi falou que Salomão ia ter que construir o templo. E Davi falou, meu filho, a gente tem tudo isso, eu juntei tudo isso até agora, né? E era muito ouro, né? Tinha coisa até que não conseguiu nem ser contabilizada, né? Então, como Davi havia separado tudo aquilo para a construção do templo, para o templo de Deus, nem tudo foi usado, né? É isso que está dizendo aqui, que sobrou muita coisa. Mas isso que sobrou, Salomão não pegou para si. Salomão deixou lá no templo. Aí Salomão abriu uma sala e deixou tudo que sobrou, que não foi utilizado, mas que Davi havia separado, Salomão deixou lá no templo, deixou para Deus, né? Então, amém. A gente vai terminar aqui hoje a aula, gente. Eu vou ver, eu acho que eu não vou dar aula amanhã, porque, nossa, tô me sentindo muito mal. Eu não gosto de dar aula desse jeito, né? Eu gosto de dar aula bem dada, né? E eu tô tão cansada, eu dei meio correndo para minha voz não faltar, né? Minha voz já tá aqui bem falha, né? Eu não tenho parte do pulmão, então eu fico muito cansada, eu tô bem cansada. Então, eu acho que eu não vou dar aula amanhã, gente. Eu tô muito mal, muito cansada. Então, eu vou tentar descansar meu pulmão, tá? E eu não gosto, nossa, eu não gosto de dar aula assim. Eu tô até triste com a aula de hoje. E olha que foram 50 e poucos versículos, eu terminei até em 20 minutos, né? Mas não é uma aula que eu gosto de dar com qualidade, né?
Mas amém. Não tem tanta coisa para eu explicar também na aula de hoje, né? É mais arquitetura. Mas eu vou mandar para vocês a foto, tá bom? Mas a aula de amanhã eu acho que eu vou deixar para semana que vem para eu descansar meu pulmão, né? Porque eu não gosto de dar aula assim, não. Eu tão cansada para não poder explicar direito, correndo para não perder a voz, tá bom? Então, gente, amém. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Fiquem com Deus. Uma boa noite. Eu já vou falar com o pessoal do Meet. Eu vou desconectar o Facebook, o Instagram, o YouTube.